Vamos falar hoje para você sobre as transformações da água. Nós observamos em nosso cotidiano que o gelo derrete sob a ação do calor, transformando-se em água, e que a água ferve sob a ação do calor, mais intenso ainda, transformando-se em vapor d'água. A nuvem branca formada por gotículas de água líquida em suspensão no ar que sai de uma chaleira é a prova de que a água está evaporando. Esses três estados, o sólido, o líquido e o gasoso, são chamados de estados físicos ou estados de agregação da matéria. E as transformações de um estado para outro são denominadas de mudanças de estado físico da matéria. E essas mudanças recebem os nomes gerais mostrados neste esquema. Podemos ver neste esquema, então, as seguintes definições. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, o gelo passando para a água. Já a solidificação é exatamente o inverso. É o líquido passando para o estado sólido, ou seja, a água congelando. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, por exemplo, a água passando para o estado de vapor de água. Já a evaporação seria essa vaporização, mas de forma lenta, como ocorrendo na superfície de um lago, por exemplo, sem agitação e nem surgimento de bolhas. Já a ebulição é a vaporização rápida, com a agitação do líquido e o aparecimento de bolhas. A liquefação é exatamente o contrário. A liquefação, ou condensação também chamada, é a passagem do gás ou de um vapor para o estado líquido. E a sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso. E mais raramente também, é o inverso, é a passagem de um gás ou vapor diretamente para o estado sólido. Bom, se nós acompanharmos as mudanças dos estados físicos da água, com um termômetro, por exemplo, que permita registrar as temperaturas durante o processo de aquecimento ao nível do mar, vamos notar que o gelo puro derrete a 0 graus, temperatura do ponto de fusão do gelo, e a água pura ferve a 100 graus, temperatura ou ponto de ebulição da água. Se estas observações forem transportadas para um gráfico, teremos o chamado diagrama de mudança de estados físicos, ou diagrama de fases. Como nós podemos ver neste gráfico, nós notamos dois trechos horizontais, ou seja, dois patamares. O primeiro patamar do gráfico, ele mostra o fato de que a fusão do gelo, ou o derretimento do gelo, ocorre a uma temperatura constante de 0 graus, que é a temperatura de fusão, ou ponto de fusão do gelo. Do mesmo modo, o segundo patamar indica que a ebulição da água ocorre a uma temperatura constante, de 100 graus, que é a temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição da água. No resfriamento da água, o gráfico vai ser invertido, como nós podemos ver. Na esquerda nós temos o gráfico do aquecimento e na direita o gráfico do resfriamento da água, com dois patamares. Primeiro de fusão, o segundo de ebulição, e no segundo gráfico o primeiro de condensação e o segundo de solidificação. Porém, se nós tivermos uma mistura ou uma substância que não é pura, esses patamares mostrados acima não serão mais encontrados em forma de uma reta horizontal. Assim, por exemplo, se nós tivermos uma mistura de água e sal, essa mistura vai ter um intervalo ou faixa de fusão abaixo de 0 graus e um intervalo ou faixa de ebulição acima de 100 graus no nível do mar, como se vê abaixo, em forma de linhas inclinadas. Para finalizar, devemos fazer uma generalização importante. Tudo o que acabamos de explicar para a água pura ocorre também com outros materiais puros. De fato, ao nível do mar, cada líquido, por exemplo, álcool, acetona, e também cada sólido, como os metais chumbo, ferro, etc., desde que puros,
irão se fundir e irão ferver em temperaturas bem definidas, chamadas de ponto de fusão e ponto de ebulição, como nós podemos ver nesta tabela, ao nível do mar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo. E se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nos próximos. Um grande abraço a todos.